Hoje nós temos o quadro Caras Pretas, que vai trazer algumas pessoas que fazem parte do contexto negro dentro da região dos Lagos. Hoje temos a honra de estar com a gente Thalita Lopes e Rômulo Lima. Eles fazem parte do coletivo Onyx, que é um coletivo de artistas e pessoas que fazem da arte um meio de vida e um meio de expressão dentro da cidade. São jovens artistas, pessoas talentosíssimas e que nós tivemos o prazer de receber nesse nosso primeiro quadro da temporada da TV Zinga. Sintam-se à vontade e vamos conversar um pouquinho com eles e ver o que eles têm para trazer para nós. Então, eu me percebi artista, na verdade, muito jovem. Eu comecei a escrever desde os 9 anos. E aí eu escrevia e fazia muitos roteiros para peças de escola. Aí no segundo ano do ensino médio, o meu professor me pediu para que eu escrevesse sobre João do Rio, que é um artista, um escritor preto. E acabou que eu me afundei na história dele e, através de João do Rio, eu me tornei escritora e peguei isso pra mim. E a primeira vez que eu me apresentei, que eu li em público uma poesia minha, foi no Sarau Reviravolta, desse mesmo professor, que ele fazia essa movimentação na cidade, que infelizmente no último mês teve que acabar. E me vendo ali no meio da construção de algum tipo de arte e convivendo com tantos artistas, eu vi que não faltava gente querendo fazer arte, faltava espaço para aquela arte que estava sendo feita. Então, nisso eu me senti incomodada. E não só incomodada escrevendo sobre isso, incomodada de eu tinha que fazer alguma coisa para que vissem aquelas pessoas com tanta beleza quanto eu via. Então eu comecei a pesquisar cada vez mais e a adquirir cada vez mais informação e me juntei com pessoas que queriam tantas informações quanto eu e que também estavam se sentindo acuadas por um sistema de que a arte preta não é visualizada, sendo que é uma arte incrível e que geralmente trata de temas muito difíceis, né? Então, foi basicamente isso. Eu nasci artista. Eu demorei a me descobrir artista, mas nasci artista. E depois que nasci, transformei isso no meu... É a minha vida agora. Eu posso estar em qualquer outro lugar que eu sempre vou ser artista e ver o mundo com olhos de poesia que eu mais faço. E faço de melhor, na verdade. E é isso. Não tem mais nada. Então, quando comecei a me descobrir artista, tinha mais ou menos, sei lá, 15, 14 anos, eu andava de skate, então eu sempre tive contato com esse mundo meio underground, meio criativo, das pessoas que estão à margem mesmo, enquanto pessoas, enquanto artistas também, e eu comecei a fotografar nesse meio tempo, comecei a filmar meus amigos, porque o skate tem essa ligação com o audiovisual também. Eu comecei a descobrir que era isso que eu gostava de fazer. Era muito confortável, eu me sentia livre e só foi um progresso. Eu ganhei uma câmera, muito básica, mas ainda uma câmera. Comecei a sair para poder fotografar as ruas, vendo pessoas, filmando pessoas. Fiz um Instagram para isso, comecei a divulgar as fotos lá. Comecei a postar para mim mesmo. O Instagram nem meu nome tem, é como se fosse não sei, como se fosse um eu, sabe, diferente, um nome genérico, uma coisa assim, mas uma veia mesmo. E tem sido assim até então, só que de um ano pra cá, eu comecei a pensar em roupas, fazer roupas. Minha mãe é costureira, então eu cresci com essa manufatura muito próxima de mim. Eu cresci com essa facilidade de criar roupas muito
do meu lado, literalmente. Eu dormia onde ela costurava, literalmente. Então eu comecei a desenhar, comecei a conversar com ela, a gente foi atrás de pano, a gente começou a produzir, e eu acabei me descobrindo na moda também. Quando eu já estava na moda, então eu tinha um audiovisual, eu tinha moda, eu estudo sobre todos os tipos de arte, assim, modéstia à parte, eu quero me expor em vários tipos de arte. Eu comecei a perceber outras pessoas também que faziam isso. Até então eu não percebia. Quando eu comecei a sair mesmo de casa para poder fotografar, quando eu comecei a ver como as pessoas se vestiam, eu percebi vários artistas na cidade que, assim como eu, estavam tímidos, estavam resguardados, estavam só no Instagram, não estavam se mostrando. Daí partiu a necessidade de juntar essa galera, de expor essa galera mesmo, de fazer contato, de trocar ideia, de evoluir junto. Então, basicamente, tem sido assim. Nos últimos meses, a gente está focado nisso. E para mim tem sido muito bom. Um pouco do que a Thalita falou, tem muita gente preta fazendo isso também. Muita gente preta que, por ser preta, tem outra força, tem outra visão, tem outro histórico, né? Eu acho que, enquanto pessoa preta, a gente não tem vergonha de se expor como artista. Parece que fica mais fácil. Porque você já luta pela cor do seu cabelo, pelo tipo do seu cabelo, sabe, por coisas que você nasce com. Você é obrigado a aceitar isso, a lutar com isso, e você se ver artista é muito mais fácil depois. É um processo que facilita. Então, basicamente, você continua lutando, só que só muda a veia mesmo. E tem sido assim. A gente tem visto essas pessoas, conectado com essas pessoas. E, bom, é isso. Acho que é isso. Preta demais, eu acho. Então, há mais ou menos um mês, eu e a Thalita começamos um coletivo, idealizamos um coletivo, que é a Onyx. A Onyx nasceu dessa vontade que a gente tinha, de uma quase necessidade de expor mesmo, de enriquecer os artistas locais. A gente percebia que essas pessoas foram excluídas de espaços públicos, a gente foi obrigado a estar numa margem mesmo. A gente foi excluído literalmente, a gente foi expulso, por assim dizer. E nós víamos pessoas incríveis, nós víamos artistas ótimos que eram populares e por isso não tinham chances de se expor em grandes locais, sabe, do município, como o teatro, por exemplo. E infelizmente o teatro ficou burguês, onde só as pessoas de uma classe social, de uma certa etnia poderiam entrar. E a gente ficou revoltado com isso, óbvio. A gente tinha essa vontade, a gente tem essa vontade de mudar esse cenário e nós estamos aqui fazendo isso. E quando a gente veio com a ideia de Onyx, que é a pedra que equilibra o bem e o mal, era realmente de unir alguns movimentos, porque a cidade tem movimentos pretos acontecendo, mas cada um acontecendo na sua, dizendo, ah não, eu não quero porque ele é melhor do que eu, porque, sabe, quando na verdade a gente luta por um mesmo ideal. Então, tem o Fábio, que ele era meu antigo professor e atual amigo, e eu troquei essa ideia com ele depois de ter levado pro Rômulo a ideia da Onyx, e ele foi o primeiro a entrar no coletivo. Falou, então, eu quero fazer parte da Onyx. E veio o Fábio, é mestre, é professor de português, e um monte de outras coisas, e um artista também à margem. E tem o Maurício próprio que está gravando, que veio mais como o apoio de, pô, eu tô fazendo política, mas eu posso ajudar e tal. E assim foi um de cada vez. E a Carol, que ela é produtora, tá com a gente em todos os nossos eventos que a gente tá correndo atrás. E foi isso, um monte de vontades unidas e tomaram um corpo, tem hoje um nome e tem hoje uma posição muito forte. É aquela coisa de a minha revolta pelo silenciamento não vai ficar só na minha escrita, vai ficar no meu posicionamento também. Então eu me posicionei como mulher preta e chamei outras pessoas e nisso a Onyx nasceu e apesar de um mês já ser gigante. E nesse fato dela ser gigante, a gente criou o escurecimento. Eu pensei no escurecimento pro Rômulo, na verdade, porque eu falo, cara, você se veste tão bem,
Um dia eu queria mostrar essas roupas para as pessoas. E iria ser só um desfile étnico. Com a mãe dele produzindo as roupas e ele pensando. Acabou que se tornou uma coisa muito maior. Nós já temos 27 artistas, mais 26 modelos. E tudo fluiu muito rápido. Nós temos apoio, falando sobre esclarecimento, né? Nós temos o apoio da cultura hoje, inclusive, que é algo que eu nunca pensei que eu fosse ter na minha vida enquanto artista de Cabo Frio. Nós temos muitos contatos, como ela falou, 27 artistas, é um número imenso, assim, e a gente teve que limitar esse número. Senão seria 50 artistas, 57 artistas. E tem sido um prazer, assim, estar em contato, estar fazendo parte dessa cena. Tem surgido novos eventos. A gente também já pensou num pré-evento antes do escurecimento, que é o Soturno. O Soturno está para o dia 27 de outubro, inclusive. Vai acontecer no teatro também. Vai ter um brechó, vai ter poesia, vai ter música. Assim como o escurecimento também terá 6 artes diferentes, passando pelas artes cênicas, pela poesia, pela música, pela fotografia, por artes plásticas, um desfile com a moda, fechando assim as 6 artes. E uma roda de conversa também vai abrir o evento sobre um tema muito interessante, que eu vou deixar a falar melhor sobre o tema. Foi uma ideia dela. E, bom, tem sido isso, né, para o escurecimento. Sim, a gente decidiu no escurecimento, na roda de conversa, falar sobre a violência psicológica contra a mulher negra e como essas mulheres que sofrem essa violência se portam depois disso na sociedade. Porque eu fui uma mulher que passei por um relacionamento abusivo e depois desse relacionamento eu me vi muito mais forte. Só que a gente precisa passar pelo relacionamento abusivo para se tornar mais forte? Ou a gente só precisava perceber? Então, é isso. Agora é o nosso momento de falar. Independente do discurso fascista, independente do discurso de ódio, nós sempre fomos resistência e não deixaríamos de ser agora. Agora mesmo que nós seremos mais resistência ainda. Então, tudo que tiver Onyx envolvido é um grito de resistência. De resistência ao silenciamento de uma cidade, que é a cidade de Cabo Frio, que é uma cidade ainda muito racista, uma cidade completamente conservadora, e ver jovens pretos fazendo arte, tomando forma nessa arte, é a maior recompensa que se tem. Porque a gente não ganha nada, a gente não ganha dinheiro, a gente não ganha nada. Mas a gente ganha vendo o povo se movimentar, e principalmente o meu povo, que só se movimentava em revoltas quando alguém de nós tinha que ser morto. Mas agora a gente se movimenta por arte para evitar que sejamos mortos. E é isso. Vamos continuar. Aqui no fundo a gente tem a igreja de São Benedito, aqui na passagem Cabo Frio, que é um local que foi construído pelos pretos aqui da cidade. Foi o primeiro local de povoamento dessa nossa cidade de Cabo Frio. Bem, a TV Zinga vai chegando ao final de mais um episódio, dizendo que a arte e a cultura são os fatores predominantes na vida de todos nós. O povo preto, ele é extremamente cultural, tanto nas suas raízes, quanto na sua forma de enfrentamento político e na sua forma de enfrentamento de resistência. Por isso que nós temos que dar valor a todos os nossos artistas pretos, principalmente fazer com que nós sejamos ouvidos. Por isso que a arte é muito importante para cada um de nós. Essa entrevista com o coletivo Onyx nos fez ver que é cada vez mais importante, em tempos sombrios de fascismo pelo quais estamos caminhando, de que só a arte, educação e cultura pode fazer que sejamos cada vez mais representados e cada vez mais fortes dentro do nosso contexto de ser negro. TV Zinga, força, garra e negritude, e até o próximo episódio.